Olá, está aberta a temporada de caça ao voto. Começou hoje oficialmente a campanha eleitoral 2024, a corrida para as prefeituras e câmaras municipais de todo o país. Candidatos, candidatas e partidos terão 50 dias para aparecer e convencer o eleitor de suas propostas e projetos políticos. Para debater este e outros assuntos, estamos aqui no estúdio com a jornalista Vera Magalhães, parceira do programa, e com o cientista político Carlos Melo, doutor pela PUC de São Paulo e professor do INSPER. Olá, Vera. Oi, boa noite. Bem-vindo, Carlos Melo. Obrigado pelo convite. Chegou a hora do corpo a corpo. Candidatos e candidatas vão para as ruas atrás de votos. A partir de agora, mais do que nunca, cada concorrente precisa dizer a que veio. A partir de hoje, estão liberados anúncios em alto-falantes, faixas, bandeiras. O início da propaganda eleitoral geral se dá um dia após o fim do prazo para o registro de candidaturas. Começa um trabalho todo em que os candidatos precisam primeiro se apresentar e depois apresentar suas propostas. As redes sociais serão um grande meio de divulgação, em especial para os candidatos a vereador. Os candidatos ao legislativo, seja no âmbito federal, estadual, municipal, eles acabam colocando suas plataformas mais claramente, gravam vídeos e acabam se engajando mais com o eleitorado. Ainda neste mês começa uma outra fase importante da campanha: a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Do dia 30 de agosto a 3 de outubro, os candidatos terão mais esse espaço para mostrar suas propostas. Nesse momento também, os eleitores precisam ficar atentos às coligações, alerta o cientista político. O prefeito eleito só consegue tomar decisões se tiver apoio de uma bancada dentro da Câmara. Então, muitas vezes os eleitores têm votos díspares entre executivo e legislativo, né? Vota para um partido para o executivo, para outro no legislativo. Isso dificulta a vida do prefeito, né? Então é interessante uma coesão, uma coerência em quem se vota. A escolha dos candidatos ainda pode esperar, mas os elementos para tomar a decisão já devem ser considerados. Eu conheço o candidato? Conheço. Eu entendo mais ou menos os valores desse candidato? Entendo. Ele tem credibilidade? Tem credibilidade. O que ele está propondo é factível e tem a ver com o que eu preciso? Sim. Então, eu decido o meu voto por ele. Vera, o nosso entrevistado aí deu um roteiro, né? Conhecer o candidato, os valores, a credibilidade e as propostas. É um bom roteiro? Agora, me parece que se o eleitor for criterioso, muita gente já vai ser descartada, né? É um ótimo roteiro, quem dera as escolhas eleitorais fossem feitas com base em critérios tão racionais assim, né, Rodrigo? A gente tem visto, principalmente da era digital para cá, escolhas feitas com base em outros critérios muito diferentes desses e muito mais pautadas e cada vez mais pautadas por uma polarização que não é racional, é bem passional. Então, não tenho certeza se vai vigorar esse corolário aí que ele nos propôs, que é muito bom. E também não sei se as campanhas vão entregar tudo isso para o eleitor. A gente vê cada vez candidatos mais focados em lacrar, em apresentar ali memes para as redes sociais, do que em realmente apresentar esse tipo de explicação para os eleitores de o que eles propõem, quais são os seus valores, etc. Professor, o nosso outro entrevistado citou aí a necessidade de uma coerência no voto entre legislativo e executivo. Isso a gente viu que gerou um problema em nível federal e é um desafio num país com tantos partidos e partidos que não respeitam a sua identidade programática, né? Eu acho que é na mesma linha do que o anterior e o que a Vera falou. Do ponto de vista ideal, é isso, mas na realidade é pouco provável que isso ocorra, né? Você tem vários partidos, vários candidatos, você tem uma capilaridade muito grande, forças políticas nos bairros, e, enfim, é muito difícil que um candidato consiga arrastar junto com ele uma maioria no legislativo. O que nós teremos, no final das contas, é o futuro prefeito se articulando com a Câmara, tentando, naquele velho sistema, né, distribuindo cargos, espaços na administração pública para montar maioria.
É claro, não é o ideal, mas é o que nós temos visto ao longo de todos esses anos e eu acho muito difícil que isso não se repita nessa próxima eleição. Para incrementar esse debate, vamos ver alguns números interessantes. Uma pesquisa do Instituto IPESP, encomendada pela Febraban, feita com 3 mil pessoas em todo o Brasil, indicou quais os critérios do eleitor para escolher o candidato. Vamos ver. Segundo a pesquisa, 41% levam em consideração as propostas dos candidatos, 29% a experiência administrativa, 17% levam em conta o desempenho do candidato na campanha e nos debates, 7% os apoios que ele recebe e 6% não souberam ou não quiseram responder. Chama a atenção, Vera, professor, o índice baixo dado aos apoios, ou seja, aos apadrinhamentos de Lula e Bolsonaro. Será que isso vai se refletir mesmo? Eu estava vendo os índices ali pensando, e 50% mentiram ao responder a pesquisa. Não sei, eu acho que nem a pessoa tem muito certo o que leva ela a fazer essa escolha. De novo, porque ela não é 100% racional. Tem muitos livros que têm tratado disso recentemente, de como essa polarização é cada vez mais emocional e menos racional. Dizem que não levam em conta o apoio, mas você vê isso na conversa do dia a dia que você tem com as pessoas, elas já se inclinam para um candidato que defende mais ou menos aquele ideário que ela tem. E as questões municipais eu vejo cada vez mais relegadas ao segundo plano, tanto nos debates quanto no dia a dia das conversas com o eleitorado. Então, aquela ideia que a gente tinha, que foi verdade por muito tempo, de que eleições municipais nem sempre refletiam uma polarização nacional. A gente chegou a ver aqui em São Paulo, por exemplo, o Lula bem avaliado e a Marta perder a eleição. Hoje em dia, eu tenho um pouco de dúvida a respeito disso. Eu acho que a gente vai ver uma campanha neste ano bem nacionalizada. Então, vamos esperar, mas eu acho que os apoios ainda vão jogar um papel mais importante do que aparece aí nessa pesquisa, Rodrigo. Veja, professor, como disse a Vera, que numa cidade como São Paulo, com tantos problemas, por exemplo, vou citar 2 que são gravíssimos, mobilidade e habitação, isso praticamente tem passado ao largo do debate até aqui, né? Então, eu como sempre, concordo com essa abordagem da Vera, uma questão simples. Uma parte muito grande do eleitor, de fato, não se prende a isso, tal, mas é o suficiente que 20% de um lado e 20% de outro, né, busque a referência nacional, Lula ou Bolsonaro, para que você transforme esses 2 candidatos em competitivos. Quer dizer, quando você parte de 20%, 25%, você já parte de um capital político extraordinário. E aí, depois, no segundo turno, vira uma eleição de rejeições. Quem tiver mais rejeição, ou quem tiver, ao longo do primeiro turno, conseguido estabelecer uma rejeição maior para o seu adversário, sai em vantagem. Então, essa ideia, não, eu não voto, tá bom, talvez uma grande parcela, de fato, não se baseie nisso, mas é o suficiente para você estabelecer, de largar dessa polarização. E sendo assim no primeiro turno, é evidente que isso vai crescendo, e as questões fundamentais da cidade acabam sendo pouco discutidas, né? Saúde, né? Pela ordem de preocupação, saúde, a questão da segurança, da moradia, essas questões acabam sendo um pouco discutidas. Elas são discutidas mais lá na frente para tentar, agora, consolidado esses eleitores, né, polarizados. Agora você buscar um terceiro grupo, que é esse terceiro grupo que fala o seguinte: olha, eu não me importo com isso, mas eu quero saber da educação e tal. Então, esses temas acabam sendo, infelizmente, secundários. E só para não deixar passar o tema, né, o Senado aprovou a proposta que anistia as punições aos partidos políticos. O texto estabelece perdão a multas aplicadas pela Justiça Eleitoral aos partidos, seus institutos ou fundações por irregularidades em processos administrativos ou judiciais e até mesmo na prestação de contas. Vera, professor, esse tema, embora seja mais ali da burocracia partidária, mas ele se reflete exatamente no processo eleitoral, porque são medidas como essa que determinam a representação que os candidatos terão e que vai se refletir depois nas câmaras, no legislativo em geral, né?
Exatamente. Havia uma série de regras para tentar franquear mais espaço e mais recursos a candidaturas que normalmente são minorizadas dentro dos partidos. E aí, diante da incapacidade dos partidos de cumprir, o Congresso foi lá e anistiou do pagamento das multas que a Justiça Eleitoral previa. Isso faz praticamente letra morta das resoluções da Justiça Eleitoral e das tentativas de ampliar a representatividade de gênero, de raça e outras nos parlamentos, né? E é um libera geral, né? Não se salva nenhum partido aí nessa história. A gente tem passado por um problema muito sério, né? Essa quadra histórica nossa é uma coisa complicadíssima, porque o voto no Congresso Nacional, na Câmara, ele hoje ele depende da paróquia. Como você tem, né, emendas impositivas, tal, o sujeito faz a campanha dele ali, para garantir os seus votos e a sua reeleição. Então, a opinião pública interessa pouco para ele, né? Antes você tinha deputados de opinião, né, que se elegiam no grande debate nacional. Hoje você não tem, né? A Vera lembra certamente disso, você também, Rodrigo, que antes a gente usava a expressão alto clero e baixo clero. Sim. Né? A gente não usa mais essa expressão porque não existe mais alto clero. Né? Se nivelou por baixo e a paróquia, o município, como uma espécie de um curral, acaba dando o tom da política nacional hoje. No passado, um grande teórico da política brasileira, o Vitor Nunes Leal, escreveu um livro, uma tese, chamava-se Coronelismo, Inchada e Voto. Né? Hoje você pode substituir isso por coronelismo, emenda e voto. Né? Porque essa emenda acaba dando esse tom todo. Então, o sujeito ele não passa mais por esse crivo da opinião pública. E aí, a corporação se manifesta de acordo com seus interesses. O que nós vimos nessa semana com essa decisão, com essa anistia, é o espírito corporativo no mais alto grau, sem freios de opinião pública. Como eu disse, é uma quadra histórica terrível para a política brasileira. O debate continua. Depois do intervalo, você vai ver qual a principal fonte de informação do eleitor e em que momento ele decide o voto. É já já. O De Olho no Voto está de volta com a jornalista Vera Magalhães e hoje com o cientista político Carlos Mello. As redes sociais vêm ganhando destaque na formação do eleitorado brasileiro. A pesquisa IPESP e Febraban, já citada aqui, perguntou aos entrevistados qual a principal fonte de informação para a escolha dos candidatos. Vamos ver. A televisão vem em primeiro, com 37%. Em segundo, redes sociais, com 30%. Conversa com amigos e parentes aparece em terceiro lugar, com 10%, mesmo índice dos portais, blogs e sites. A rádio vem a seguir com 4%, WhatsApp 3%, jornal impresso 2%, mesmo índice do que citaram outros meios e dos que não responderam. Vera, sem querer parecer saudosista, você já tocou aqui na questão das redes sociais. Antigamente se distribuía panfletos apócrifos, não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que ganhou uma maior relevância e uma maior penetração. Precisamos falar sobre os perigos que estão postos na campanha. Antes mesmo dela começar, a gente já teve agressão em debate de candidatos. Aqui em São Paulo tivemos quase uma agressão. É preciso um pouco baixar o nível da campanha, né? Baixar o nível no sentido da temperatura. Baixar um pouco a temperatura. Mas vai ser impossível, cada vez mais impossível. A gente já discutiu em programas anteriores aqui no De Olho no Voto como a Justiça Eleitoral tentou regulamentar o uso de inteligência artificial, de redes sociais, ser mais rápida na análise de pedidos de direito de resposta, de análise de desinformação. Nessa campanha já tivemos retiradas de conteúdos do ar aqui em São Paulo. O candidato Pablo Marçal, mais de uma vez, foi forçado a retirar do ar conteúdos em que ele fazia insinuações sem nenhuma prova ou sequer sem nenhum indício de prova contra adversários como o Guilherme Boulos, mas isso é um dado da natureza. Hoje em dia, as campanhas estão muito baseadas em redes sociais.
Há um tempo atrás, a gente nunca veria quase um empate técnico entre televisão com o horário eleitoral, que era uma coisa super valorizada, e as redes sociais como fonte de informação. Candidatos e nós, da imprensa, vamos ter de saber lidar nesse novo ambiente em que a informação circula muito mais rapidamente, nem sempre lastreada, e que isso forma voto, de uma maneira ou de outra forma voto. Então, eu acho que é um desafio para todo mundo, não só no Brasil. Se você olhar uma campanha como a da Argentina, em que um Javier Milei surge do nada e vira candidato a presidente numa questão de meses, e anteriormente aqui, Romeu Zema, ninguém sabia quem ele era, Wilson Witzel, o próprio Jair Bolsonaro, que era tido como folclórico baixo clero e virou presidente da República. Então, a informação hoje em dia é cada vez mais rápida. A questão de se ela é verídica ou não é relativizada pelo próprio eleitor, e a gente não tem os meios tradicionais com o mesmo peso que eles tiveram em eleições passadas. Isso, eu tenho insistido nesse tema aqui, professor, exige um desafio também do eleitor, né? Ou talvez acima de tudo do eleitor. Olha, Rodrigo, a humanidade inventou o fogo. Desculpa, eu senti um desalento nesse começo de resposta. Profundamente. Você tem razão. A humanidade inventou o fogo e teve que saber regulamentar o uso do fogo. Inventou a pólvora, teve que saber regulamentar o uso da pólvora. O automóvel, que é absolutamente útil, mas pode ser uma arma, também teve que ser regulamentado. As redes sociais precisarão ser regulamentadas. Não dá para ser essa terra de ninguém, né? É necessário responsabilizar, inclusive os portais, as grandes empresas todas, pelo que é divulgado ali, né? Porque não faz do ponto de vista da cidadania, isso é um desserviço. Veja, com todos os problemas, o jornalismo profissional, ele checa as fontes, ele ouve dois lados, ele tenta colocar sobre vários critérios, inclusive da sua credibilidade, algo minimamente estruturado. E tem de se retratar quando erra. E tem que se retratar e veja, e responde processo, sendo o caso. É isso que eu ia colocar, tem uma autoria identificada. Agora, você não pode ser terra de ninguém. Hoje, cada vez mais, nós estamos ligados às redes sociais, a gente está sempre procurando informação e tal, mas ela precisa ser qualificada. E aí tem que se cobrar do Congresso Nacional. A Europa tem feito isso. A Europa tem se preocupado com isso. O Congresso Nacional no Brasil simplesmente parou um processo de regulamentação das redes. Vem com uma, desculpa a expressão, com uma conversa mole de que isso é contra a liberdade de expressão. Mesmo a liberdade de expressão, eu não posso sair por aí dizendo, defendendo um crime. Mesmo a liberdade de expressão, qualquer liberdade, ela é limitada ao interesse geral. Então, se nós, e quando eu falo nós, eu não digo nós do meio político brasileiro, eu falo a humanidade. Se a humanidade não chegar à conclusão de que essa é uma arma tão nociva quanto as outras que foram inventadas, nós não teremos bom fim com relação a isso. Nós estamos plantando uma árvore horrorosa que vai nos trazer muitos dissabores lá na frente. Já nos traz, mas dissabores ainda maiores. Guerras não podem ser descartadas em virtude dessa confusão toda. É necessário ter muita responsabilidade com isso, e eu chamo aqui, aproveitando o programa, a responsabilidade da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Nacional, para que esse processo seja retomado. Aliás, se me permitem um pitaco, não é meu papel aqui, mas eu certa vez ouvi de um jurista que não há direito absoluto na legislação brasileira. Sequer o direito à vida é absoluto, porque a Constituição prevê circunstâncias em que a vida, algumas poucas circunstâncias, em que a vida eventualmente pode ser retirada. Os casos de aborto legal, por exemplo, é um exemplo disso, Então não há direito absoluto, a liberdade de expressão também não é um direito absoluto. Não há direito absoluto, mas infelizmente há ignorância absoluta. Né? Ignorância do quanto isso é prejudicial para todos, no final das contas. Essa ignorância tem que ser combatida, e aí eu não estou dizendo que uma parte da sociedade tem uma tarefa civilizatória em relação a outra, não se trata disso, né? Mas se trata de a gente perceber que a situação hoje é pior do que foi no passado.
E só para deixar claro também, aqui não cabe nenhuma defesa de aborto ou não, porque não é esse o tema do programa, mas é apenas um registro do que está previsto na legislação. A pesquisa IPESP e Febraban também perguntou em que momento o eleitor define o voto. 36% disseram que já escolheram um candidato. 28% vão escolher depois que a campanha começar. 20% só depois do último debate entre os candidatos. 9% vão decidir no dia da eleição. E 7% não sabem ou não responderam. A depender dos números, tem espaço para todo mundo crescer, né? Sim, as campanhas estão só começando, como a gente viu aí no primeiro bloco. A gente tem aqui em São Paulo múltiplas candidaturas, são várias, e muitas delas pontuando bem, com empates tanto no primeiro pelotão quanto no segundo, no intermediário. Então, eu acho que tem espaço ainda para muita movimentação no decorrer da campanha e acho que os debates vão ter um papel importante nisso e tem movimentado muito a campanha nesse início, Rodrigo, aqui em São Paulo. Então, bastante espaço para mudanças ao longo desses meses que nos separam da urna. Olha, é exatamente isso. Você tem alguma coisa perto de 60% pelos números ali que ainda hão de se definir, né? É claro que esses 30 e poucos por cento já são uma base considerável para que alguns candidatos se coloquem na dianteira, né, melhor posicionados no grid de largada. Mas ainda teremos muito debate, muita confusão, muito conflito e pouca discussão sobre a cidade, né, para que os demais possam se definir, né? Deveria ser mais discussão sobre a cidade e menos conflito e mais diálogo, mas como você mesmo reparou, no meu desalento, eu não acho que a gente consiga, eu não acredito que a gente consiga isso no curto prazo. Acho que a política vai ter que se preocupar de encontrar soluções para o gueto, para a rua sem saída em que nós estamos metidos já há uma década. Obrigado, professor Carlos Melo. Sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Obrigado, Vera. Obrigada, até semana que vem. A partir de hoje, nós, eleitores, vamos ouvir muito uma frase. Na verdade, um pedido. Vote em mim. Votar é sempre um ato de confiança, de renovação da esperança. Parece até um gesto simples, costuma levar menos de 1 minuto. E tem uma importância fundamental para o futuro das nossas cidades, principalmente em tempos desafiadores como o atual. Por isso, aproveite a campanha para se informar, tirar dúvidas, refletir e, por que não, discutir com familiares e amigos. E conte com a gente. Seguimos aqui, de olho no voto. Até a próxima sexta, com uma nova edição. Tchau!